Minha mãe, muito nova, ela se apaixonou pelo meu pai. Mas nesse período ela tinha um outro relacionamento, uma paquera com outro moço. E ela terminou com esse moço e ela decidiu ficar com meu pai. Mas meu avô sempre dizia para ela que ela não seria feliz com meu pai. Mas mesmo assim, ela decidiu casar com meu pai. Não era do agrado do meu avô porque ele frequentava bares. Ele não bebia muito, mas o pouco que bebia fazia com que o meu avô sentisse muito medo de entregar sua filha, minha mãe. Mas ela estava decidida. E então ela casou com meu pai. E as primeiras semanas do casamento foi lindo demais. Minha mãe conta que ela estava muito feliz. E aquelas palavras do meu avô não faziam sentido para ela. Mas passado alguns meses, minha mãe começou a ver que o meu pai, ele não era aquilo que ele falava. Ele começou a se tornar uma pessoa muito agressiva. E ela começou a apanhar já no início do casamento. E isso fez com que ela sofresse muito. Ela não podia voltar para a casa do meu avô. Ela estava numa situação difícil. Mas o meu pai sempre prometendo que ia mudar, que ele não iria ser esse homem agressivo, e muito menos ele seria um alcoólatra. E ela acreditando nele, ela engravida do primeiro filho. E essa gravidez, ou melhor, é uma gravidez de risco, porque mesmo grávida, ela continuou sendo agredida pelo meu pai. E ela me conta que quando ela estava grávida de 8 meses do primeiro filho, meu pai chegou em casa e jogou 2 baldes de água fria nela. Ela estava dormindo, era madrugada já. E depois ele bateu muito nela. E ela entrou em trabalho de parto que durou dias. E a criança durou bem poucos dias e acabou falecendo. E assim foi com o segundo e foi com o terceiro filho. Isso quer dizer que os meus 3 primeiros irmãos morreram por causa do meu pai. Minha mãe então estava preocupada, estava desacreditada. Ela já tinha sofrido muito. Já era há alguns anos de um relacionamento onde o sofrimento era tamanho. E ela decide então adotar uma criança, que é a minha irmã mais velha, a Kátia. Ela adotou. E meu pai sempre prometendo que ia parar de beber. E isso não acontecia, muito pelo contrário, ele ficava pior a cada dia. E ele começou a prometer para minha mãe que quando ela tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. Então minha mãe tentou uma 4ª gravidez. Ela já tinha a Kátia, adotiva. E ela tentou uma 4ª gravidez e não nasceu um filho homem. Nasceu a minha irmã Cristiane. E meu pai não parou de beber e não parou também de agredi-la. E ele então continua prometendo que quando minha mãe tivesse um filho homem, ele deixaria de beber. E minha mãe então entrou numa 5ª gravidez e veio a minha irmã Michele, não veio o filho homem. E aí minha mãe não queria mais, meu pai também não queria mais. Mas a vida dela já estava totalmente desgraçada. Ela apanhava muito, muito. Minhas irmãs apanhavam. E sem que eles projetassem, minha mãe engravidou. Minha mãe um dia disse para mim que eu não fui projetado por ela e nem pelo meu pai, que eu não era um sonho dela, devido às circunstâncias e à vida que ela vivia. Mas quando ela soube que estava grávida, ela tinha ainda uma esperança, mesmo não sendo um sonho. Ela tinha uma esperança que viesse um filho homem, porque meu pai prometia que ele iria deixar de beber.
Mas para surpresa dela, quando ela estava de 2 para 3 meses, o médico disse para ela que ela estava com rubéola e que ela tinha que tirar o bebê. Mas ela, com muita fé, acreditando que ela poderia sim ter um filho perfeito, ela decidiu então não tirar. Mas o médico disse: ele vai nascer com problemas seríssimos, e a minha opinião é que você tire. Mas minha mãe então decide continuar na gravidez, e para a glória de Deus nasceu um filho homem com muita saúde. E meu pai parou de beber durante um dia, e eu comecei a apanhar com 7 meses de idade. E essa criança, que era ainda apenas um bebê, começa a crescer num lar totalmente disfuncional, e eu começo a ter muitos traumas. E com 1 ano de idade, eu comecei a desenvolver uma dor na barriga que os médicos não achavam. Eu me enrolava no chão, minha mãe passava a noite em claro, mas ninguém achava que eu tinha. Era tudo problemas emocionais, sistema nervoso. E assim eu fui crescendo, minha mãe preocupada com tudo isso, meu pai nem aí. Quando eu entrei no primeiro ano da escola, foi bem difícil, porque como eu presenciava muitas agressões em casa, eu fui me escondendo. Eu não tinha amigos, eu não conseguia me relacionar. Eu não tinha mais prazer de ficar em casa, mas eu também não tinha prazer de ir à escola. Meu pai estava se tornando um homem tão agressivo que a gente não conseguia mais dormir em casa. E aí nós começamos a dormir na rua. E com 7 anos eu disse para minha mãe: mãe, o meu pai faz isso com a senhora porque eu não sou grande, porque quando eu crescer eu vou matar meu pai. Como nós estávamos dormindo muito tempo na rua, quando nós voltávamos para casa, o meu pai nos agredia, então eu não tinha segurança em nenhum lugar a não ser o colo da minha mãe. E quando eu já estava no 3º, 4º, 5º ano do ensino fundamental na escola, eu comecei a sofrer muito bullying. E foi muito difícil para mim, porque como eu não conseguia me relacionar, então eu não era um ser normal. Eu era uma criança isolada num canto, e eu não conseguia mais. E aí então, quando eu completei 12 anos, eu parei de estudar, porque eu não conseguia mais ir para a escola. Quando batia o sino da saída, eu ficava desesperado, eu ficava perdido no meio daquela multidão de alunos. E por muito tempo eu saía 5 minutos antes de bater o sino, porque eu não conseguia estar perto de pessoas. Eu estava me tornando em um adolescente cheio de trauma, em um adolescente vazio, em um adolescente distorcido. E aos 12 anos eu desisti de tudo. Eu desisti dos meus estudos, eu desisti das pessoas que estavam próximas. Eu só não desisti de uma pessoa, a minha mãe. E com 13 anos eu cheguei no fundo do poço. Com 13 anos eu pedi a morte. Tudo que eu queria era morrer. Eu ia para o meu quarto, eu trancava a porta e eu tentava bater em mim. E eu dizia sempre: por que eu nasci? Por que eu nasci nesse lar? Por que alguns amigos meus têm pai e eu não tenho pai? Eu lembro de um amigo meu da minha rua, que ele tinha um pai caminhoneiro, e sempre que o pai dele apontava no começo da rua, ele saía correndo e ele gritava: o pai chegou.
E eu lembro que o pai dele vinha buzinando e ele parava o caminhão e colocava o meu amigo no colo e ele vinha dirigindo aquele caminhão e eu começava a olhar e eu desejava ter um pai. Queria ter um abraço de um pai, eu queria saber o que era sentir o amor de um pai. E era isso que eu não tinha. E aos 13 anos, quando eu estou no fundo do poço, eu lembro que eu estava sentado no portão da minha casa. E passou uma senhora e ela era vizinha e ela chegou perto de mim e ela disse: Júnior, vamos à igreja comigo? E naquele dia eu decidi ir na igreja. E quando eu entrei na igreja, eu recebi algo tão bom, que eu entendo hoje, que se chama Espírito Santo. E aquele vazio que eu tinha começou a ser preenchido com uma alegria. Eu me senti tão bem naquele culto, eu me senti tão bem naquele dia que eu decidi voltar outras vezes. E eu comecei a falar para minha mãe: mãe, eu acho que eu encontrei uma saída para nossa família. E eu comecei a frequentar a igreja e com 1 ano eu decidi me batizar nas águas. Não foi ninguém da minha família me ver, mas lá estava eu, descendo as águas do batismo, decidindo viver uma vida para Jesus. Eu tinha vergonha de mim, eu comecei a sonhar. Deus, Ele começou a me dar oportunidades, e eu comecei a sonhar, e eu lembro que o primeiro sonho que eu tive foi de me tornar em um homem cheio de amor, aonde pudesse encontrar uma mulher e construir uma família. E eu lembro que a minha decisão era ter filhos e dizer para os meus filhos todos os dias o quanto eu o amava. 1 ano e meio depois da minha conversão, o meu pai veio a falecer. E eu não consegui tirar meu pai das drogas. Eu não consegui tirar meu pai do vício do cigarro, do álcool. E eu orando a Deus, eu disse: Deus, eu não pude fazer muito pelo meu pai, mas eu quero fazer por outros pais, outras famílias. Com 17 anos para 18, eu entrei em um relacionamento, não deu certo. Depois logo em seguida eu entrei em outro relacionamento, em outro namoro, e também não deu certo. Eu lembro que vinha na minha mente setas aonde dizia: você não vai conseguir construir uma família. Você não vai conseguir. Você não vai ser feliz. Mas eu lembrava das promessas de Deus na minha vida. E uma das histórias que eu gravei, uma das histórias que fez parte da minha vida, foi a história de José. Esse jovem tinha muitos sonhos, mas um determinado momento da sua vida ele estava no fundo do poço. Com 19 anos eu conheci a Michele, a minha esposa. Ela está ali, os meus filhos também. Nós começamos um relacionamento na presença de Deus, e eu comecei a ser curado de outros traumas que eu trouxe da minha infância. E a nossa família juntos, nós começamos a sonhar e começamos a realizar alguns sonhos. E eu vejo a glória de Deus na minha vida. Os sonhos que eu sonhei lá na minha adolescência, na minha juventude, começaram então a se realizar. E quando nós plantamos a igreja, que era um sonho, nós começamos a transformar a realidade de muitas famílias. E junto com a igreja nós plantamos um centro de recuperação feminino, que trabalha com mulheres viciadas em substâncias psicoativas e mulheres também portadoras de vírus HIV. É que famílias começam a ser transformadas a partir de nós. A sua dor hoje, amanhã, vai ser o seu maior testemunho.